Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Agora iniciaremos o capítulo Espaços de Poder. Quando pensamos isso em poder, será que são pessoas que mandam? Será que são as pessoas que governam? Será que são as pessoas que administram? O que será que são os espaços de poder? Observe aqui que neste capítulo você vai estudar o governo das cidades e os espaços onde as sedes de poder estão localizadas. Então, realmente, nós agora vamos estudar sobre os governos, as pessoas que administram as cidades. Veja aqui esta imagem de abertura do nosso livro. Nós temos aqui pessoas que estão tirando fotos neste local, porque também são espaços públicos, certo? Continuando aqui, na nossa sessão Conversa Vai. Então, nós vimos ali que essa imagem de fundo é o Museu da Inconfidência Mineira, que fica lá no estado de Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto. Na sessão Conversa Vai, estudamos no início do ano o surgimento das cidades. Também vimos como era a casa de câmara e cadeia e a importância dela para a história do Brasil. Você se lembra deste momento que nós estudamos? Então veja, qual que é a importância do local de administração de uma cidade? Imagina se não tivesse este local. Como que seria para se manter a organização, a ordem de uma cidade, se não tivesse pessoas que trabalhassem para isso? Vamos agora ver aqui na seção Conversa Vem. O prédio das páginas de abertura foi sede da Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto. Qual era a função administrativa exercida em uma casa de câmara e cadeia? O que você lembra sobre isso? Registre aqui nas linhas abaixo. Vamos falar agora um pouquinho sobre os espaços de poder nas cidades do passado. Será que os espaços do poder, as sedes de organização e administração dos governos das cidades eram iguais à formação de hoje em dia? A forma como as pessoas administravam as cidades era igual? Já posso antecipar que o nosso Brasil, ele era colônia do país Portugal, ou seja, nós obedecíamos às ordens que os governantes, ou seja, o rei de Portugal, mandava no nosso país. Então, a gente exercia aquilo que vinha como ordem de Portugal. Hoje em dia, nós obedecemos a ordem de Portugal ainda? Não. Hoje em dia, o nosso país é considerado uma república. Nós temos presidente da república, nós temos governadores de estado, nós temos prefeitos nas cidades, certo? Os vereadores, os deputados, os senadores, que são pessoas que trabalham nessas sedes de poder, que trabalham na organização e administração do nosso país, dos nossos estados e das nossas cidades. Pensando nisso, vamos voltar lá no passado e falar sobre esses espaços de poder. Veja aqui esta imagem que mostra a Casa de Câmara e Cadeia de Curitiba, no Paraná, no ano de 1897. O prédio foi destruído por um incêndio. Então veja lá. No passado, o Brasil não era um país independente, mas uma colônia do Reino de Portugal. Então aqui está aquilo que eu falei para vocês. Nós não éramos independentes, a gente tinha que obedecer às ordens que vinham do país Portugal. Naquela época, para ocupar cargos no governo das vilas ou das cidades, era necessário ser homem, ter mais de 25 anos de idade,
ser católico e comprovar renda suficiente. Hoje em dia, nós temos mulheres que atuam nessas sedes de poder, não é verdade? Nós tivemos, inclusive, como presidente da nossa república, uma mulher também. Então, não são apenas só homens que participam disso. Quando a pessoa preenchia esses requisitos, ela era chamada de homem bom e poderia exercer funções na administração e na política, como ser vereador ou ocupar algum cargo na casa de câmara e de cadeia da vila ou da cidade. Então veja lá este termo agora que nós aprendemos, que é homem bom, aquele que tivesse renda. O que é ter renda? É ter dinheiro, certo? A pessoa precisava comprovar a sua renda, o seu salário, o seu dinheiro para se candidatar. Precisava ser homem, não podiam ser mulheres e não podia ser menor do que 25 anos de idade, para então ele ser considerado um homem bom e poder exercer estas funções nas sedes de poder. Os vereadores eram responsáveis por cuidar da justiça e da segurança nas vilas ou nas cidades. As leis eram determinadas pelo rei de Portugal. Isso ocorreu até o ano de 1822, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, certo? Então vejam aqui quem eram os vereadores na época. Eles eram responsáveis por cuidar da justiça do nosso país. Eles também tinham que zelar pela segurança das vilas ou das cidades. Continuando aqui sobre este assunto, vamos ver as cidades coloniais. Este espaço é considerado também importante para a nossa sociedade, por abrigarem importantes instituições administrativas. As casas de câmara e cadeia eram construídas na região central das cidades. Muitas vezes eram escolhidos pontos mais altos para favorecer a observação de toda a área. Então veja que a partir daí a gente pode também dizer que começou a surgir grandes centros, porque as pessoas antigamente as comunidades rurais eram muito maiores e as pessoas iam para os centros urbanos, principalmente em igrejas ou sedes administrativas, certo, pessoal? Sobre a organização dessas cidades coloniais, a continuação desta organização e onde ficavam cada local, nós veremos em breve num próximo momento, certo? Obrigada pela sua atenção, nos vemos em breve, turma. Tchau, tchau!